Olá, tudo bem? Esse é o Conversa de Violonista do Dia dos Professores. Hoje é dia 15 de outubro de 2019, é hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo, que eu vou postar hoje mesmo. Você está vendo o vídeo na data que ele foi realmente feito, porque justamente eu estava esperando que esse dia maravilhoso e inspirador chegasse para que eu pudesse saber o que dizer a respeito dos professores. A ideia que me ocorreu hoje foi discutir a especificidade do professor de artes, o professor de música, que é uma espécie de professor um pouco diferente do professor a que nós estamos acostumados a homenagear nesse dia, e fazer um breve relato de algumas personalidades que foram importantes na minha própria formação, para estar aqui uma homenagem a eles, a esses mestres que me formaram, seja isso uma boa ou uma má notícia. Esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, sou professor doutor em música, doutor em violão pela Universidade de São Paulo. Portanto, uma pessoa que está bastante ligada à reflexão acadêmica no mundo do violão e também ao trabalho artístico prático. Na universidade mesmo, meu trabalho é voltado para um embasamento epistemológico e um embasamento científico do trabalho artístico prático. E isso aconteceu por causa de uma influência muito positiva que eu tive de alguns mestres, de alguns professores que me convenceram da necessidade da teoria, né, vamos dizer assim, da reflexão a respeito daquilo que a gente faz. Então, o professor ele não é só aquele que ensina uma prática, ele é também alguém que ensina uma reflexão a respeito da prática. E é nesse sentido que o professor de arte e o professor de música ocupam um lugar, eu acredito, muito especial na, nessa questão toda envolvendo a educação. Ele não só ensina a fazer, ele ensina a pensar naquilo que a gente está fazendo. Eventualmente, isso pode ser dito a respeito de qualquer professor competente. Mas no caso das artes, a relação entre prática e teoria é tão simbiótica, é tão necessária e uma coisa tão decorrência da outra, que isso transforma o próprio professor em uma figura que precisa ser ele mesmo um artista. É muito difícil que um professor consiga desenvolver boas aulas em aula, né, se ele mesmo não está envolvido com aquele fazer artístico. Estou falando do professor de música especificamente, mas isso vale para os professores de arte de uma maneira mais geral, né? Então, o professor de música e o professor de artes, ele tem que ter a sua própria produção artística. Ele precisa estar ele mesmo subindo em palcos, ele mesmo lendo partituras novas, renovando seu repertório, pesquisando novas escolas de interpretação, pesquisando a técnica, pesquisando a sua sonoridade, pesquisando novos formatos de unha, pensando como é que os dedos dele podem funcionar de uma forma talvez mais eficiente ou talvez simplesmente diferente. Ele tem que pesquisar cordas, ele tem que pesquisar instrumentos musicais, ele tem que ter um acervo de instrumentos musicais que vão passando pela mão dele e ele pode então tomar decisões a respeito desse instrumento e orientar os diferentes alunos, porque assim, o aluno não pode ser construído à imagem e semelhança do professor. Um professor pode dar aula para uma pessoa que de repente vai escolher caminhos dentro de determinadas escolas violonísticas. Ele pode escolher um caminho que não é aquele caminho que o professor escolheu, e o professor precisa estar informado a respeito daquele caminho outro também, né? Então isso faz com que o professor tenha a necessidade constante de estar se reciclando como artista, como músico e como instrumentista. A nossa estrutura social, vamos dizer assim, ela é muito ingrata com esse tipo de professor em particular. Porque as instituições de ensino, elas veem a atividade cultural e a atividade artística como uma coisa assim menor, como uma coisa de satisfação pessoal. Contar uma história para vocês. Eu fui convidado por 2 vezes a fazer um concerto. Vocês perceberam a ironia da frase? Não. Convidado a fazer um concerto, como se o concerto não fosse um trabalho. Me diga uma coisa, um pizzaiolo alguma vez já foi convidado a fazer uma pizza? Um mecânico já foi convidado a consertar um carro? Um pedreiro já foi convidado a construir um prédio? Não existe isso, gente. Você não convida um músico para fazer um concerto, você contrata. O músico é um profissional e ele desenvolve um trabalho. E esse trabalho tem que ser pago, porque na nossa sociedade tudo é mediado pelo dinheiro. Até o músico conseguir deixar um concerto pronto, ele pagou aluguel da casa que ele mora, a comida que ele come, a roupa que ele veste, a energia elétrica do ferro de passar roupa, a energia elétrica da luz enquanto ele está estudando uma partitura nova. Tudo isso custa. Então, um profissional precisa ser remunerado por aquilo que ele faz. É uma absurda a ideia de você convidar um profissional para exercer a sua profissão. Essa história de divulgar o seu trabalho, isso aí é uma tremenda de uma bobagem. Porque dependendo do trabalho, a divulgação não ajuda
na relação dele com o público. Existem algumas formas de arte que o público precisa realmente correr atrás de compreender aquilo que o artista está fazendo. E esses artistas mais herméticos, que desenvolvem uma arte um pouco mais difícil, um pouco mais complexa de ser compreendido, não são menos artistas e não são menos necessários para a sociedade. Tá? Então, essa relação com a cultura na nossa sociedade é uma relação bastante precária. Não está na cabeça, não está no imaginário de todo mundo que o músico e o artista, de um modo geral, faz um trabalho útil e necessário para a sociedade e, portanto, ele precisa ser remunerado. Quando essas instituições contratam professores de arte, elas não veem nenhuma utilidade, nenhuma importância em liberar tempo e espaço na agenda desse professor para que ele mesmo continue e prossiga sendo um artista. E às vezes o professor precisa fazer sacrifícios tremendos para que ele consiga ter um repertório para apresentar, por exemplo, meio recital por mês. Isso é uma coisa que precisa mudar na mentalidade das escolas. Seria mais eficiente para as escolas, inclusive, porque os professores que tocam, que estudam, que renovam seu repertório, eles tendem a fornecer aulas melhores. Eles têm como compartilhar experiências mais profundas, eles têm como antecipar problemas específicos que os alunos vão ter no momento em que eles leem uma partitura nova, que eles aprendem um repertório novo. Antecipando essas questões, esses dilemas que os alunos encontram, os professores estão em condição de propor soluções mais criativas, mais interessantes, inteligentes, originais, mais atualizadas, mais contemporâneas, mais pertinentes à realidade daquele estudante específico. Se eu toco uma peça, por exemplo, com um determinado dedilhado, eu estou em condições de entender por que um aluno que tem uma mão diferente da minha não consegue fazer aquele dedilhado com a mesma facilidade, com a mesma fluência que eu. E eu tenho que pesquisar a fluência do dedilhado. E eu tenho condições de refletir a respeito do meu saber, a respeito do que é fluência, qual é um dedilhado mais adequado para que aquele aluno consiga obter aquela fluência com aquele material que ele tem. É muito difícil atingir todos esses objetivos como mestres, como educadores, assim no abstrato. Então, essa é a primeira ideia que eu queria deixar para vocês. Eu sei que muita gente que assiste no canal são professores, são empregados de escolas e alguns são diretores de escolas também. É necessário que as escolas tenham mais professores para que cada um desses professores possa exercer também sua habilidade como artistas. Tá certo? Dois ramos da sociedade têm sido muito atacados hoje, o ramo da educação e o ramo da cultura. Há quem diga que a cultura é mais atacada ainda que o ramo da educação. Então os professores que são artistas merecem assim 2 vezes os parabéns, porque estão lutando 2 vezes contra 2 correntes e correntezas assim muito agressivas em relação a tanto a educação quanto a cultura. A questão, por exemplo, da profissão do professor, do pedagogo, do professor artista ser necessariamente progressista. Eu acho que uma sociedade tem coisas boas e coisas ruins, as coisas boas precisam ser conservadas, as coisas ruins precisam ser corrigidas. Esse é o debate entre progressistas e conservadores. Tá? A questão é que a educação não se situa necessariamente nem no campo progressista nem no campo conservador. Ela se situa no meio, não no sentido dela ser de centro, veja bem. Ela é muito mais radical em relação a ser progressista. Porque a boa educação ela ensina os alunos a olhar para a sociedade de maneira crítica para que o aluno perceba, o estudante, né? O estudante perceba o que deve ser conservado e o que deve ser desenvolvido na sociedade que ele vive. Essa é uma posição extremamente radical e ela nem sempre deságua numa postura progressista ou numa postura conservadora. Trata-se de avaliar quais são os elementos que devem ser desenvolvidos e quais os elementos da sociedade que precisam ser preservados. Para isso, o professor precisa atuar com absoluta liberdade de consciência dentro da sua sala de aula. O professor é soberano dentro da sala de aula em relação ao que ele ensina. Ele não é soberano em relação ao estudante, mas ele é soberano em relação ao que ele ensina. Então, as atitudes recentes de condenar o professor por uma suposta doutrinação marxista em sala de aula, que é uma tremenda de uma tolice. Eu tive professores marxistas e tive professores conservadores. Eu não me tornei mais ou menos marxista ou conservador por causa desses professores. Pelo contrário, o conjunto de diversidade de ideias é que possibilita que as pessoas pensem por si mesmas. Os governantes, os políticos que procuram fazer um controle ideológico dentro da sala de aula, na verdade, eles têm uma visão muito pobre e muito precária do que é o ser humano. O ser humano pode passar por 10 professores marxistas e ele mesmo não se tornar um marxista. O professor pode passar por 20 professores conservadores e ele mesmo não se tornar um conservador.
Talvez essa precariedade da visão a respeito do ser humano seja a precariedade da visão a respeito deles mesmos, né? Eles têm pouca inteligência, são paupérrimos em capacidade intelectual, em capacidade de reflexão, e por isso eles julgam o restante da sociedade pelo que eles são capazes de refletir. Por último, para terminar esse breve vídeo, que é uma homenagem ao Dia dos Professores, e uma defesa radical à liberdade de cátedra e à liberdade da educação, também uma defesa a essa forma específica de existência que é do professor artista, eu quero homenagear os meus mestres, né, que são, assim, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, o que eu penso hoje, eu devo a esses professores. O primeiro deles é o senhor Altamiro Fonseca, que, se estiver me assistindo aí de Goiânia, eu quero que ele saiba que aquele mês que ele me deu aulas diárias de percepção, de teoria, de ditado melódico, ditado rítmico, de harmonia e de apreciação musical, eu tive aulas diárias com essa pessoa, de todas essas disciplinas, estão na base daquilo que eu ensino até hoje, porque os métodos que ele empregava para ensinar este, né, outrora confuso estudante sem nenhuma orientação, sem nenhuma base pedagógica e musical, eu realmente tive muito... eu tive contato com uma pedagogia que me serve até hoje, tá? Então, Altamiro, você está dentro das minhas salas de aula e eu realmente nunca vou me esquecer de tudo que você fez por mim e da fé que você teve em mim, tá? Essa fé que só os grandes professores são capazes de ter pelos alunos foi responsável pelo segundo grande farol que eu tenho na minha vida, que é a Maria das Graças Almeida de Araújo Lima, ou simplesmente a Graça. Ela era professora no Música Centro de Estudos, e quando eu tive contato com o Altamiro Fonseca, eu devia ter cerca de 11 anos de idade, mais ou menos, 11 para 12 anos, e ele achava que eu precisava de um bom professor de violão. E por isso ele pensou na Graça, que era uma excelente formadora, uma pessoa que tinha uma instrução de base e uma concepção sonora, uma visão da técnica e uma utilização muito coerente, muito racional dos princípios mais avançados em pedagogia da música na época e até hoje. Visito Graça com frequência e ela continua se reciclando, continua revendo seus conceitos e procurando novidades, procurando informações. De vez em quando ela me liga para saber o que está acontecendo aí em São Paulo, tem alguma novidade, algum método, algum CD, alguma... Às vezes eu não consigo acompanhar a curiosidade dela, tá? E o Altamiro Fonseca foi que me levou até a Graça. E a Graça seguiu sendo minha professora durante 5 anos, até eu entrar na Universidade de São Paulo, até eu ingressar no vestibular, né? Dos meus 12 aí até os meus 17, 18 anos. Foi mais um pouco, na verdade, que ela ainda continuou me dando algumas orientações esporádicas, mesmo depois que eu entrei na universidade, para ajudar a me situar nesse momento difícil, né, que é a passagem do conservatório até a universidade. A Graça, eu sou eternamente grato por ela. Ela também está nas minhas salas de aula. Alguns elementos acabaram ficando de fora porque eu não tenho domínio pedagógico suficiente para tratar o aluno e lidar com as questões dos estudantes da maneira como ela lidava, da maneira como ela tratava. Então, enfim, são esses dois primeiros, né, mestres que eu devo realmente a minha vida, porque eles me deram a minha profissão. E eles deram a oportunidade de desenvolver as minhas aptidões e ser hoje esse cara que vive de música. Não tem preço, é como se eles tivessem me dado a minha própria vida, né? Na sequência, foi a Graça que me apresentou o terceiro grande farol musical que eu tenho na minha vida, que é o professor Edelton Gleden, que é meu grande referencial, assim, como músico e como pessoa também. Ele é um artista intransigente em relação àquilo que ele é capaz de fazer, aquilo que ele sabe que ele é capaz de atingir. Ele lutou de uma forma, enfim, de uma forma extremamente decidida em relação ao que ele mesmo era capaz de dar como contribuição para a formação violonística das pessoas. É um dos maiores violonistas, eu acredito, não só das Américas, né, mas a capacidade musical e técnica dele coloca ele num nível extremamente elevado entre os violonistas internacionais. Uma pessoa extremamente simples, que sabe encontrar as perguntas certas, sabe dar as respostas certas com o mínimo de informação, o mínimo de discussão, o mínimo de debate, o mínimo de polêmica, de conflito. Ele vai aonde o aluno está precisando. Uma pleiade de violonistas que se formou na Universidade de São Paulo podem confirmar o que eu estou dizendo a respeito do Edelton. Uma pessoa que sabe se dar bem com todo mundo e que não é ingênuo em relação às posições que ele ocupa na sociedade. Só que ele consegue encontrar maneiras de contribuir com a sociedade de uma forma que... Ele projeta um ideal,
de arte. E esse ideal ele marca as pessoas e transforma a gente em gente curiosa, gente pesquisadora em relação ao instrumento, em relação à música. Uma outra questão importante a se colocar a respeito do Edelton é que ele é um músico em primeiro lugar. Ele sempre coloca a formação musical dele antes da formação violonística. Enfim, ele é uma referência para todos nós que passamos por ele. E também eu quero agradecer e homenagear ele nesse Dia dos Professores. Tá? Outras pessoas que passaram pela minha vida e que contribuíram para que fechasse esse ciclo de formação nesses períodos, nesses longos anos que se sucederam à minha formação, que concluiu assim, a minha graduação. Eu terminei em 2001. Nesse período encontrei vários professores, vários artistas. Eu mencionei esses três, o Altamiro, a Graça e o Edelton, né, porque eles são realmente estão realmente na base da minha formação e conviveram. Eu convivi com eles como estudante durante longos anos. Mas tem gente que te ensina, às vezes em masterclass, tem gente que te dá uma visão sobre pedagogia ou sobre arte. Eu não estou falando que a especificidade do professor de música é que ele é ao mesmo tempo professor e artista, e às vezes um impacto artístico muito grande leva você a reflexões pedagógicas muito profundas. Seria impossível nomear aqui todos os professores que exerceram influência na minha formação nesse sentido. Mas é preciso falar de Johann Fostier, que se tornou um grande amigo que eu conheci em 2011, e uma referência artística das mais elevadas que eu tenho. Uma amizade, uma doação que só pode vir de um grande mestre. E eu sei que ele é, além do grande artista e grande músico, um excelente professor que forma pessoas sempre nessa chave de colocar a música acima do instrumento. O Johann Fostier é um dos maiores violonistas da atualidade, um grande artista, e é uma pessoa a quem eu agradeço muito a amizade que tenho por ele. Outro aí de língua estrangeira também que não vai entender nada do que eu estou falando é o Robert Trent. Essa camisa que eu estou usando foi dada de presente quando eu visitei a universidade dele na cidade de Radford, nos Estados Unidos, e pude presenciar a dedicação de mestre que ele é. O Trent talvez seja uma das figuras mais emblemáticas dessa ligação simbiótica entre professor e artista. Eu o conheci, inclusive, quando ele veio para o Brasil, ensinando os seus alunos a fazer turnês. Então ele montou um quarteto de violões, ele era um desses violões, mas os alunos tocavam peças solo e peças com música de câmara num contexto de viagem para tocar. Foi uma experiência maravilhosa abrigar essas 4 pessoas aqui, e foi o que me deu essa visão extraordinária do grande mestre, do grande professor que ele é. E por último eu quero falar penúltimo, eu quero falar da Gisela Nogueira, que é uma pessoa brilhante, uma pessoa absolutamente comprometida com o ideal artístico dela, com o ideal musical que ela tem, louquíssima no bom sentido, né? Sabe perturbar o pensamento das pessoas, sabe desestruturar completamente aquilo que a gente está cultivando há anos como uma verdade. Ela é uma pessoa que é uma destruidora de verdades. E isso é maravilhoso para um professor, porque ele obriga você a sempre reconstruir o seu pensamento, e o processo de reconstrução do pensamento é muito mais importante do que as verdades cristalizadas, que às vezes a gente aprende a se apegar nelas, né, só por preguiça de reconstruir. E nesse mundo que a gente vive é muito importante saber reconstruir. E a Gisela, no contato de 4 anos que eu tive como professor substituto da Unesp, ela me deu isso. E tem me dado até hoje muitas referências importantes e muitas referências criativas. Eu guardo no coração essa relação que eu tive com ela. Ela tem que ser considerada provavelmente a minha última professora, a minha professora da fase da maturidade. Por último, de uma maneira muito especial, quero agradecer a um outro grande mestre que eu estou tendo na minha vida e que está me conduzindo a trabalhos e a reflexões e a esse processo de refazer e reconstruir totalmente a concepção interpretativa, que é o Breno Chaves. Breno Chaves é membro fundador do Quarteto Quaternária, do Quarteto Tal, um camerista radical, um músico generoso, uma pessoa que sabe administrar conflitos de uma forma paciente, prudente, calma, controlada. E ele é meu colega no trio elipsoidal. Não poderia haver, vamos dizer assim, privilégio maior do que montar um grupo de música de câmara com pretensão de atuação de longo prazo, de construção de trabalho de longo prazo, com esse que é um dos grandes cameristas do Brasil. O Breno tem influenciado grandemente na minha maneira de pensar o instrumento, na maneira de tocar, repensar questões técnicas. Ele está nos vídeos do canal Conversa de Violonista, tá? Várias das ideias que estão colocadas aqui foram discutidas com ele, foram debatidas com ele, e tem sido um presente da vida, assim, a essa altura do campeonato, eu consegui me ligar a um conjunto de câmara com essa figura.
Nós estamos fazendo vídeos para a internet. O Trio Elipsoidal está colocando alguns vídeos no YouTube. Dessa semana para outra deve aparecer aí 2 peças gravadas, que eu espero que vocês assistam, gostem, compartilhem e cultivem, tá, o trabalho do nosso grupo. Em breve vocês vão ter notícias a respeito desse projeto, tá bem? Feliz Dia dos Professores aos mestres que estão responsáveis por renovar o mundo. E eu espero que daqui a um ano, no próximo Dia dos Professores, nós possamos ter perspectivas melhores para o ensino, não só para o ensino, mas também para a cultura e para as artes em geral. Os professores têm que lutar muito pela sua profissão e eles têm que manter consciente, assim, manter na consciência em primeiro lugar, que eles estão nadando 2 vezes contra a correnteza. No Brasil, a educação não é valorizada e a cultura também é muito menos valorizado do que a própria educação. Então a gente tem que ter uma força de vontade dobrada para conseguir atuar e conseguir dar a nossa contribuição nesse mundo. Grande abraço para vocês e não esqueçam de homenagear os mestres que vocês têm, tá bem? Que eu tenho certeza que qualquer profissão que vocês exerçam como profissão principal, os professores são sempre fundamentais na nossa formação. Um abraço para vocês e não se esqueçam que toda terça, quinta e sábado tem um vídeo novo aqui no canal Conversa de Violonista. Até o próximo encontro.